como brasas vivas. Esse é o tema de hoje do nosso guia de estudo aqui, Alusões, Imagens e Símbolos, né? Nosso guia da Igreja Adventista, a lição da Escola Sabatina, falando sobre como a gente estudar a profecia bíblica do jeito certo, né? Dando dicas simples para a gente entender a mensagem de Deus na nossa vida. Então hoje vamos ver aqui o que é que tem reservado para a gente na Palavra de Deus, tá bom? Logo após a vinheta vai ser rapidinho, vale a pena, vale a nossa salvação. Prontinho, vamos lá, né? Compartilhando a tela com você sempre aqui, né? Mostrar os slides. Então, terça, como brasas vivas, dia 13 de maio aqui, a gente falando durante a semana toda sobre fundamentos proféticos. Se você não pegou os estudos anteriores, aproveita, passa aí, pode acelerar o vídeo, né, no YouTube, a velocidade, bota 1,5 ali, dá para entender legal. Tem aí o sábado, domingo, a segunda, e aí você vai chegar no vídeo de hoje aqui, tá bom? Então vamos ver aqui, eu sempre começo com a introdução do professor Gilberto Brasiliano, lição fácil, que ele traz um contexto legal. Você já ouviu falar em querubins? A gente até citou por alto aqui nos dias anteriores, né? Eles são seres angelicais que aparecem diversas vezes na Bíblia. A palavra querubim vem do hebraico queruvim, que significa guardiões. A gente viu que ficou na porta do Jardim do Éden ali, depois que Adão e Eva pecaram, né? Para proteger e evitar que o pecador entrasse no lugar que era o santuário, o tabernáculo, o trono de Deus aqui na terra, né? A gente viu o trono de Deus no céu e a gente está vendo agora, ontem e hoje, o trono de Deus na terra. O que é que Deus fez aqui para poder habitar entre nós? Os querubins são mencionados pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, como guardiões do Jardim do Éden. A gente falou isso, né? Na Bíblia, os querubins também são descritos como seres com asas, 4 faces, de homem, leão, boi e águia. E 4 mãos e 4 asas. Eles são considerados seres celestiais de alta hierarquia, próximos a Deus, né? Então a gente vê aqui já um paralelismo com tudo que a gente viu durante as profecias aí, né? De leão, a gente já ouviu isso, né? A águia, das bestas. Eu até fiz um vídeo falando sobre o Apocalipse 17, né? Os 7 reis, os 7 reinos, as bestas. Então passa aqui para você ver. É um vídeo aprofundado, 1h30, mas vale a pena para você entender os acontecimentos dos tempos finais. Ainda mais agora que morreu o Papa, apareceu um Papa novo, né? Leão 14. Então, vale a pena você ver isso aí. E a gente vê uma analogia perfeita que o diabo sempre quer imitar Deus, as bestas ali. Deus transmite visões ali, colocando como inimigo as bestas, as pessoas que o diabo usa também tentam se assemelhar com o que há lá no trono celestial de Deus, né? Para mostrar essa vontade que o diabo tem de imitar Deus, de querer ser Deus, né? Aqui a gente vê que tem aqui o leão, como leão da tribo de Judá, o boi que representa serviço, né? Ali também era quanto novilho sacrificado, ali a gente viu os sacrifícios, né? A águia representa autoridade, supremacia, né? Rapidez, visão clara de tudo, uma visão superior de cima. E o homem, a imagem e semelhança de Deus, né? A criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Então a gente vê que tudo isso ali representa a grandiosidade, a glória no trono de Deus. E tem uma simbologia, né? A gente vai ver os anjos, os querubins aqui, 4 mãos, 4 asas. A gente vai ver tudo isso aqui, essas simbologias, alusões e símbolos dentro da profecia e como a gente precisa entender que aqui é um contexto diferente. Aqui está falando do trono de Deus, né? Da beleza, da hierarquia, de tudo, da santidade dele. Aqui no guia, começa aqui o autor colocando: querubins são mencionados no Antigo Testamento como seres viventes. Está lá em Ezequiel, no capítulo 10, no verso 8 e no 14. Diz aqui também que eles podem ser representados como representações de ouro deles mesmos. Está lá em Êxodo 25:18. A gente vê ali que eles são retratados como estando ao lado do trono de Deus, irradiando sua glória para o universo. E também as imagens deles foram bordadas no véu que estava diante do lugar santíssimo, no santuário, no tabernáculo que Deus fez aqui na terra, né? Está lá em Êxodo 26, no verso 1, você pode ver isso. Na descrição poética do poder de Deus sobre a criação, ele cavalgava num querubim. Isso está no Salmos 18:10. Então vamos ver um pouco aqui, um pouco ali, a Bíblia toda referindo-se a esse tema do querubim, mostrando a função, a hierarquia, a importância dele, sempre representando a presença divina, soberana de Deus, né? E a gente vê aqui no finalzinho do parágrafo que não foi à toa que Deus pediu, ordenou que na Arca da Aliança, que era o símbolo de Deus aqui nessa terra, né, dentro da nação escolhida, o povo de Israel, fosse coberta por 2 querubins de ouro com as suas asas estendidas, uma em direção à outra, né? Então a gente vê ali no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança, né, da Arca do Concerto, também tinham ali a representação desses 2 querubins, representando, né, é o tipo e o antítipo. Aqui no caso, o tipo,
a arca representando o antítipo, a realidade, a sombra representando a realidade que está lá no céu, né? A Bíblia sempre faz esse paralelismo. Aqui no auxiliar da lição, no guia, tem uma coisa interessante falando ainda da Arca da Aliança, né? Que é um outro local importante do trono de Deus aqui na Terra, né? A gente está falando ali do trono de Deus no céu, a gente vimos agora na Terra, no Jardim do Éden. Um outro lugar na Terra que o trono de Deus foi representado foi através da Arca da Aliança, que compartilha várias características com o trono celestial de Deus, inclusive com essa presença dos querubins, né, que é um símbolo disso, né, e é considerado a seu trono ou estrado. Essa identificação é evidenciada em 1 Crônicas, capítulo 28, no verso 2, onde a expressão a Arca da Aliança do Senhor é associada ao estrado dos pés do nosso Deus. Assim como outros tronos, era o local no qual o juízo ocorreria. O termo estrado dos pés também é mencionado mais adiante em 2 Crônicas 9, 18. Então veja quanta referência. Depois dá um pause e olhem na sua Bíblia. O que é que diz lá em 2 Crônicas? Que esse estrado nos pés está localizado abaixo do trono de Salomão, seguindo o antigo costume do antigo Oriente Próximo de colocar estrados aos pés do Deus no templo. Aí você pode ver isso nos Salmos 99, 5, Salmos 132, 7 e Lamentações no capítulo 2, no verso 1, indicando que Deus sempre estava acima de todas essas coisas, né? Para a gente ter uma clareza aí de como Deus sempre veio buscar o ser humano, sempre quis habitar em nós, né? Então criou a gente perfeito no Jardim do Éden, habitava, todo dia visitava, a gente tendo no nosso corpo o templo do Espírito Santo, né? E representando, criados para honrar e glorificar a Deus, para representar-se a glória de Deus. A gente vai ver isso aqui no guia de hoje, que é justamente a criatura de Deus foi criada para isso. E infelizmente o ser humano pecou, né? Caiu e perdeu essa glória, né? Essa representação da divindade, né? Vamos dar uma olhada aqui, o guia tem uma pergunta para a gente responder, ó. Leia Ezequiel, capítulo 1, do verso 4 ao 14. Então, pausa aí, leia a sua Bíblia para você responder. Qual é a pergunta? Que semelhanças existem entre essa passagem e as cenas descritas em Isaías 6, no verso 1 a 6, e Apocalipse 4, do verso 1 ao 11. Então, tem 3 referências aqui semelhantes, que faz paralelismo, claro, da mesma coisa dos querubins, de seres viventes. E aqui tem 4 lugares na Bíblia. Que semelhanças são essas que existem aí, representando o trono de Deus? Então veja aí, dá um pause e responde aqui comigo. Beleza? Então vamos ver aqui agora, a resposta está aqui. Eu não vou ler para não ficar longo aqui o vídeo, né? O professor Gilberto Brasiliano traz aqui, ó, que semelhança existe entre as cenas descritas em Ezequiel, em Isaías, e a visão também do apóstolo João, no Apocalipse. Aqui está o texto, tá? Depois você vai dar uma lida e a gente vai ver aqui embaixo a resposta. Ó. A semelhança nesses textos está na descrição dos seres celestiais que estão junto ao trono de Deus e que tinham 4 rostos, né? Leão, boi, águia e homem. E que tinham a função de louvar a Deus e revelar a glória de Deus para todos. Então é isso que a gente vê aqui nesses textos, né? Eu coloquei até aqui justamente isso, respondendo aqui, ó. Estão juntos do trono de Deus, então representam o trono de Deus. Possuem 4 rostos, leão, boi, águia e homem, e revelam a glória de Deus, né? Aqui diz assim, ó, Ezequiel viu uma impressionante manifestação do poder de Deus. Essa cena complexa e às vezes confusa combina a situação difícil do povo. O povo escolhido, que não vivia na terra prometida, tinha sido cativo, né? Levado cativo para o cativeiro babilônico. E enquanto Ezequiel observara atentamente aquela cena, olhou para cima e viu esse trono de Deus com essas imagens aqui, né? E aqui o guia traz, o autor coloca aqui, ó, o que eu estava dizendo, todas as criaturas de Deus foram projetadas para refletir a sua glória. Tanto a raça humana, feita à sua imagem e semelhança, quanto os seres celestiais que estão ao lado do seu trono, né? Então, veja a perfeição de Deus, né? E aí fica o alerta que está na Bíblia, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. A gente tem que ver se a nossa ação, nosso comportamento, nosso estilo de vida está glorificando a Deus ou não. Então é aí que está justamente o cuidado, o reconhecimento, a gratidão e a jornada do cristão em fazer sempre o que vai glorificar a Deus e não o que a gente quer. O que a natureza pecaminosa nos faz distanciar a nossa identidade dele, né? Desse propósito para o qual fomos criados, né? Ele ratifica, né, complementa falando isso que eu acabei de falar, que o profeta Ezequiel viu uma cena impressionante de querubins em volta do trono. Isso representava a situação difícil do povo, que estava vivendo ali em cativeiro, longe da terra prometida. Ezequiel viu o trono de Deus como esperança de libertação do povo. E aqui ele faz um paralelismo com os 3 textos, né? Ó, Ezequiel viu o trono de Deus como esperança de libertação do povo. Isaías viu os querubins, o trono de Deus, e foi purificado para ser o mensageiro do Senhor.
Ele estava com medo de morrer, mas recebeu a graça, a misericórdia ali, a purificação. João viu a sala do trono de Deus, os querubins enaltecendo a Deus como Criador e mostrando que Deus tem o domínio sobre tudo e sobre todos no tempo do fim. Isso acalmou o coração do profeta João, né? Aqui tem uma imagem bacana também que eu peguei, texto e design de Elton Batista, né? Em um perfil aqui do Telegram. Então, bem bacana, ele coloca aqui, ó. As visões celestiais em Ezequiel, Isaías e Apocalipse revelam semelhanças impressionantes que destacam a majestade divina. Aqui estão algumas dessas semelhanças, tá? A infolição tá aqui, ó. Então, em Ezequiel, em Isaías e em Apocalipse, 3 lugares distintos, 3 profetas distintos falando e mostrando a mesma coisa. Então, a gente vê a importância de quando Deus mostra uma coisa repetidas vezes é porque a mensagem é importante, ele quer nos clarear algumas coisas que a gente não pode distorcer, tá bom? Então, ó, tá aqui, seres celestiais, ó, 4 seres viventes, aqui são serafins em Isaías e em Apocalipse 4 seres viventes. Olha o paralelismo, a semelhança. A descrição das asas, aqui em Ezequiel 4 asas, em Isaías 6 asas, e em Apocalipse 6 asas. No trono divino, falando aqui, Ezequiel que estava no trono, perto do trono, diante do trono, Isaías fala do Senhor no trono, né, que estava ali quando o anjo pega a brasa e leva para purificar, e Apocalipse no trono de Deus. A adoração, em Ezequiel não menciona diretamente a adoração, né? Mas a gente sabe que pode estar implícita ali por conta do paralelismo com os outros textos. Isaías 6 mostra, os serafins dizem santo, né? Lá em Isaías, e em Apocalipse os seres adoram, tá lá aqui com os textos aqui, você pode conferir na sua Bíblia aí. E o brilho, a glória, né? Aqui em Ezequiel fala de luz de relâmpagos, fala de trovões, de raios, né? Isaías aqui não menciona diretamente, mas a gente vê depois em outros momentos que também a Bíblia revela isso, né? E Apocalipse, relâmpagos e trovões. Então, bem bacana essa comparação aqui, que mostra a mesma coisa de formas diferentes. Vamos voltar aqui para o guia, né? O guia aqui para a gente finalizar tem algo bem interessante no comentário de Ellen White. E vale a pena compartilhar com vocês. Ela coloca aqui, ó, tá no Desejado de Todas as Nações, página 118. Desde os tempos eternos, o plano de Deus era que todos os seres criados, desde os brilhantes e santos serafins até o ser humano, fossem um templo para a habitação do Criador. É o que a gente estava comentando, né? Mas, entretanto, contudo, infelizmente, por causa do pecado, a humanidade cessou de ser o templo de Deus. Obscurecido e contaminado pelo pecado, o coração humano não mais revelava a glória da divindade, mas, pela encarnação do Filho de Deus, cumpriu-se o plano do céu. Amém, né? Deus habita na humanidade e, por meio da graça salvadora de Jesus, o coração humano se torna novamente um templo, né? Então, a gente é chamado para isso, é aceitar esse perdão, essa misericórdia, essa graça e retomarmos o nosso lugar de templo do Espírito Santo para glorificar Deus, né? Ainda que a gente caia, a jornada do cristão é como a luz da aurora, do alvorecer, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, que é, mesmo sendo sujos, a nosso intuito, a nossa vontade de estar se limpando, né? E a lei está aí para isso, para mostrar onde a gente precisa se limpar, é o espelho, né? Que mostra as falhas, os erros, o pecado. E aqui ela finaliza dizendo, assim como as rodas com aparência tão complicada estavam sob o comando da mão por baixo das asas dos querubins, também o complicado jogo dos acontecimentos humanos nessa terra caída está sob o controle de Deus. No meio das lutas e tumultos das nações que a gente estudou nos estudos anteriores das semanas passadas, né? Aqueles que a maioria acabam se rebelando, os povos, as nações, os reinos, e que mereciam a morte, mas Deus sempre encontra graça em uns remanescentes. Característica de um povo que guarda os mandamentos, que é fiel, que testemunha de Jesus, e é o que a gente deve ser, né? Ela fala aqui que aquele que está se assentado sobre os querubins continua a conduzir os assuntos aqui, né? Tá no livro Profetas e Reis, página 311 e 312, né? Então que a gente possa aceitar essa graça, essa soberania, né? E viver testemunhando, viver aí entendendo a glória do trono de Deus e que em breve ele vai voltar. Ele vai voltar para acabar com a rebeldia, com o pecado de Lúcifer, aquele anjo de luz que se rebelou. Foi permitido ele fazer o que está fazendo até hoje para que todos vissem, né, a consequência ruim do pecado, pedindo a justiça de Deus, né? Então, logo, logo a gente verá esse desfecho, que a gente possa estar do lado correto, né? Do exército correto, tá bom? Então, se você gostou, curte aqui, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho. Sempre eu tô pedindo isso, é rápido, não vai custar nada para você, mas vai te ajudar a receber os avisos, as notificações dos vídeos que eu estiver postando aqui. Tem muita coisa legal de vários assuntos e você vai ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas. Então, vai ser um duplicador, um missionário levando essa palavra para pessoas que possam estar precisando dessa interpretação, desse contexto bíblico aqui da palavra de Deus, tá bom? Então, é isso, te vejo no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.